abençoando, dando sabedoria, entendimento e estratégia para conduzir essa obra, Pai. Fala nossos corações através do teu servo, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, graças a paz. Amém. Chega, não estou sabendo nem como usar o equipamento. Posso tirar isso aqui? Eu estava vendo aí, baixar muito alto para baixar um pouquinho. Eu estava vendo aí a animação da juventude. Engraçado que eu fui para lá de calção e camisa extra, mas não deixaram eu brincar, né? Porque eu ia levar muita torta na cara. Edna esteve, eu acho que ainda está alto, viu? Eu penso que está alto aqui, pelo menos o retorno está muito alto. Edna esteve uma vez lá em Paripe, a gente brincou muito com as crianças, não foi, Edna? Os irmãos pensam, talvez nem todo mundo esteja lembrado de Edna Richene. Fica em pé, essa mulher bem bonita. Olha, deixa eu olhar. Deixa eu olhar. O menino veio. Imagine Edna andando feito uma onça. Vamos ficar no natural, né? Eu nem comecei. Calma aqui. Tira aqui com você. Amém. Eu queria dizer aos irmãos, fica aí, velho, vai ficar de castigo. Na IEB eu nunca usei esse equipamento. Aí eu iria inaugurar hoje. Aliás, eu não, quem ia inaugurar hoje era Timóteo. Aí Timóteo adoeceu, rapaz. Aí sobrou para quem? Sobrou para eu inaugurar. Não dá certo. Eu acabei a bateria dele antes de começar a falar. Você viu aí? Irmãos, aí Edna, lá em Paris, e a gente começou a fazer um monte de brincadeiras. Imagine Edna parecendo uma onça. Ela é uma onça, viu? Não é porque ela é brava, não, é o pelo que é bonito, né? Aí Edna passando dentro de um bambolê, um túnel, um bambolê aqui, outro com acho que era uns 20 metros. Lá vai Edna, eu me inventei de seguir, quase me engalhei dentro. Foi muito bom, não foi, Edna? Deus abençoe. Edna é membro também da nossa igreja, ela tem algumas dificuldades de horário em função do trabalho, mas hoje, graças a Deus, teve a oportunidade de estar conosco. Deus abençoe a tua vida, viu, Edna? Amém, gente? Ontem também eu fiquei pensando com os meninos brincando lá, eu tive pena, rapaz, tive pena de Felipe e de Diógenes. Porque Henrique com Samuel. Eu disse assim, literalmente é dormindo com o inimigo. Porque os meninos pegaram para valer. Quando era de outra casa, você não olhava a ponta do. Você melava, né? Aqui é o quê? Glacê? Chantilly. Só sujava com chantilly a ponta do nariz. Mas quando eles de casa, cabelo, pescoço, aí eu fazia o pé. Eu tive pena do menino, mas só tive pena dele, não botei nem a mão para proteger. Louvado seja Deus pela nossa juventude, cada dia se inteirando, se fortalecendo no Senhor. Quero louvar a Deus pela liderança, Luciele e Mário, Helena, são os líderes, e acima deles, nesse sentido, a gente tem um casal maravilhoso que cuida do coração, cuidado espiritual, Agassiz e Carla, e a nossa juventude cada dia está mostrando sinais de que estão ficando fortalecidos no Senhor, não é? Nós temos muita coisa para acontecer até o final do ano e será uma bênção ter essa juventude conosco. Queridos, sem mais delongas, eu gostaria de conversar um pouquinho com os irmãos hoje, a partir de um texto que eu vou pedir para Henrique colocar, Gênesis capítulo 6, dos versos 11 a 13. Estou com todos os textos marcados na Bíblia, mas Deus também nos tem dado o privilégio de compartilhar essa tecnologia para a gente utilizar com os irmãos. Hoje estaria pregando aqui o nosso querido Timóteo, em função de ter ainda está se recuperando dessa gripe que tem assolado muita gente. Eu tomei a liberdade então de trazer a palavra para os irmãos hoje. E uma das coisas que tem nos preocupado, e não somente a igreja, mas a sociedade como um todo, é a escalada
da violência, e não é algo estranho a nenhum de nós aqui, em todas as suas nuances. Violência doméstica, violência dentro da nossa casa, na nossa família, violência na rua, violência contra os mais vulneráveis, principalmente aqueles que estão à margem de determinados, eu diria, favores que a própria sociedade, o coletivo pode fornecer a determinados grupos de pessoas. Outras pessoas estão fora desse alcance. A violência individual, quando homens e mulheres, e aí hoje parece que existe uma escalada para baixo nas idades, né, Carla? Onde a gente vê jovens e adolescentes, raramente acontece crianças, mas adolescentes então tendo uma performance baseada numa prática de violência, querendo o mal do seu amiguinho, procurando oportunidades para, eu diria, testar os limites do círculo privado de outra pessoa, invadindo, como ameaçando, o que hoje chamam de bullying, ameaçando, intimidando, às vezes até utilizando-se de outros recursos, como brinquedos e tal, e transformando isso em armas para agredir a outra pessoa. Os países aí estão em polvorosa, o mundo inteiro, todas as civilizações, quando a gente vai estudar a história de todos os povos, a gente se depara com os momentos de crise, onde o poder sobre outros povos foram impostos pela força, pela violência, mas nos parece que nada tão, assim, eu diria, tão assustador como está acontecendo atualmente. Irmãos, nós estamos aqui vendo em tempo real o que está acontecendo em várias partes do mundo, mas é aquilo que os poderosos deixam chegar para nós. A realidade nesses pontos é 10, 15, 20 vezes maior. E eu fico pensando que esse tipo de coisa tem chegado onde tem chegado, que nos garante que também a qualquer dia, infelizmente, baterá a nossa porta. O mundo está de cabeça para baixo. Um descontrole, um desequilíbrio das economias de blocos no mundo inteiro. Ideologias que se enfraquecem, outras que se fortalecem, em detrimento do outro, onde o ser humano não é visto dentro do aspecto inicial de sua dignidade, mas pelo contrário, da manutenção de quem está no poder, seja de qual for o lado. Violência contra nós mesmos. Nós temos sido violentos conosco. Nós não percebemos, somos muito exigentes, além do que a gente pode responder a nós mesmos. E o resultado disso é uma vida fracassada, quando você olha para o espelho e se sente um zero à esquerda, porque você não consegue as coisas no tempo em que o mundão aí, o sistema está dizendo que você pode conseguir, ou deve conseguir. Isso é uma forma de violência. Violência em outros aspectos, movidos por vários vieses que eu não vou tratar aqui, para a gente não transformar isso num palanque um pouco mais aproximado, um discurso político. Não quero isso. Espero não cair nessa. Mas para que violência é maior quando a gente não consegue dizer o que pensa, quando a gente não consegue expressar o nosso pensamento? Aí de repente vai chegar um momento que vai custar muito caro, talvez gotas de sangue, até para dar testemunho daquilo que cremos, ou de quem nós cremos, o estilo de vida que temos. Então esse texto aqui, para mim, ele é muito interessante. Nós vamos ler agora, e eu quero hoje conversar um pouquinho sobre a relação igreja e essa violência odiada que a gente está vivendo, para que talvez a gente se perceba e a gente se una mais no mesmo propósito, e a gente redescubra o verdadeiro significado por que existimos, porque somos igreja, para que Deus nos chamou.
Porque quando a gente olha para esse cenário, em todas as áreas, na área familiar, na área da sociedade, da geração de renda, da economia, da educação, da saúde, todas as áreas, da segurança, da manutenção do que você e a sua família adquiriu em termos, por exemplo, de propriedade, é uma insegurança hoje, uma instabilidade tão grande, e essa violência, ela não está acontecendo só na tela do seu celular e na televisão não, na TV. Essa violência pode até estar acontecendo aqui entre nós, porque nós somos o reflexo dessa sociedade. Nós espelhamos a sociedade. Tudo que você quiser encontrar de negativo, de preocupante lá fora, é possível encontrar entre nós. Porque nós não somos diferentes nesse sentido. Ou seja, o que ocorre de impactos negativos sobre a sociedade lá fora, ocorre sobre nós. Porque nós não vivemos dentro dessas quatro paredes. Nós vivemos nos mesmos ambientes e nos mesmos protocolos das pessoas, dentro da sociedade, contribuindo para ela com o nosso serviço, com a nossa presença, com taxas, eu digo, numerários, e ao mesmo tempo nós precisamos dar resposta do serviço de ONGs, a parte terceirizada, do governo e da iniciativa privada, para fazer com que a nossa vida seja mais leve, possível de ser vivida. Então não tem como você dissociar isso. Eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre essa questão, focado então sobre a igreja e o problema da violência na sociedade. Até porque um dia desse, uma pessoa chegou para mim e disse: o que é que a igreja pode fazer? Essa pergunta ela é pertinente, ela é muito pertinente, mas talvez essa pergunta, ou a resposta que essa pessoa tenha de receber, deverá frustrá-la, porque senão a gente pode inverter os papéis aqui e achar que a igreja tem solução para tudo. Nós não temos a solução para tudo, porque não fomos chamados para isso. E se a gente se meter a querer dar uma resposta substituindo o papel que seja no Estado, que interessa a sua origem, o seu modelo, se a gente quiser substituir isso, primeiro, vamos ficar frustrados, porque nós somos infinitamente menores em poder de articulação, recurso, influência, capacidade de decisão, do que o Estado constituído, do que as nossas forças de mobilização, do que o dinheiro que circula nas nossas contas bancárias, do que a soma das nossas riquezas aí, seja em terreno, em casa, em carro, não interessa. Pior ainda, nós vamos perder o foco para o qual o Senhor nos chamou. Talvez isso nos ajude hoje a começar a pensar mais ainda um pouquinho sobre o porquê de você ser igreja. Para que você está aqui? Qual é o seu papel? O que é que Deus espera que você faça? E Ele sabe que é possível você fazer, por isso que Ele te chamou, por isso que Ele te comissionou, e por isso que um dia cada um de nós vai estar diante desse Deus para prestar contas. Não é de que se recuperamos ou não, é se cumprimos o nosso papel, a nossa tarefa enquanto igreja de Jesus. Amém, irmãos? É muito difícil hoje a gente acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Eu não sei você, mas eu tenho essa dificuldade. A crença eu tenho, a confiança também, mas existe uma guerra interior. Deus, por que isso está acontecendo? E nós queremos às vezes até tomar o lugar dele. Se dependesse de mim, eu digo uma coisa a vocês. Por isso que a Bíblia diz que para esse caminho maravilhoso, esse lugar maravilhoso prometido por Deus, nem os loucos errarão. Em que sentido? Dizer uma coisa a você: se o mundo dependesse de mim, eu já tinha dado um jeito, ao meu modo. Eu tenho um projeto de mundo. Nós temos aí quantos milhões de pessoas? Bilhões, né? Eu nem sei a população do mundo hoje, quanto é, doutor Manuel, a população do mundo? Quem é que sabe aí, mais ou menos, próximo? Silvana, sabe? 8 bilhões. 8 bilhões.
Até se você pegar um pivetinho de 5 anos em qualquer cultura, em qualquer civilização mais afastada do mundo, dentro do seu mundinho fechado, ele tem um prospecto, um projeto de mundo, que ele diz: como eu gostaria que o mundo fosse assim. Por isso a nossa dificuldade em crer que Deus, nosso Deus, não perdeu o controle de nada. Amém? É que nós somos limitados, é que nós somos muito pequenos, só que somos ousados, nós somos criatura, e às vezes queremos tomar, às vezes, o lugar do Criador. A nossa mente é pequena para compreender isso, Angela. É legítimo ter essas dúvidas, e é frustrante saber que não podemos, mas é confortável saber que somos convidados a confiar em Deus, que tem o controle sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Vamos ler o texto? Está aí, né? Capítulo 6, versos 11 a 13 de Gênesis. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Esse é um texto pesado, é um dos textos de uma proclamação, de uma sentença. E se você olhar bem direitinho o que está acontecendo hoje, os parâmetros são basicamente os mesmos, e é muito provável, nesse sentido, o resultado disso será muito parecido com o resultado desse contexto. Deus disse: eu vou colocar um fim nesse modelo, nessas motivações, e a base é muito parecida conosco, irmão. O texto, 3 versinhos, mostra que os homens estavam envolvidos, olha que coisa, em corrupção. Corrupção significa torcer qualquer coisa, o fluxo normal das coisas, leis, valores, padrões éticos, morais, padrões espirituais, invasão dos espaços privados, ou seja, invadir a vida dos outros, mandar neles, amordaçá-los, transformá-los como escravos, a disseminação da subserviência, a busca pelo poder, pela força, a falta de respeito, enriquecimento ilícito. Não existe espaço, nesse sentido, para o pobre, para a viúva e para o órfão. Não existe, porque é uma forma de expressar que os menos favorecidos, e eu não estou falando aqui menos favorecidos, cuidado para não ser aquela linguagem do politicamente correto, nem a linguagem de linhas, como, por exemplo, estritamente a progressista. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, irmãos, essa forma da Bíblia colocar isso significa dizer que existem pessoas que literalmente mandam em nós. Nós só fazemos o que eles querem, porque nós temos o que eles nos colocam. Nós ganhamos a sobra deles, e quando nós produzimos para eles 5, 10, 15, 20 vezes mais. É outra forma de escambo, é outra forma de para viver, preciso comer, mas eu não sei produzir lã, então eu te dou um cobertor e tu me dá pelo menos uma batata para comer. O mundo vive dentro dessa perspectiva. E a gente vê esse texto aqui, que lemos aqui em Gênesis. A palavra, então, violência, na Bíblia, ela traz sentido de injustiça. Traz o sentido de ser violentado por alguém muito mais poderoso, que nos trata de forma violenta. E é uma palavra usada frequentemente com a ideia de violência pecaminosa. Ou seja, a motivação dessa violência é o mal que se instalou no coração de nós, homens, quando desobedecemos a Deus. Passamos a querer o mal do outro.
Você vai ler esse texto aqui, logo depois, logo anteriormente, os 14, 15 versículos antes do que eu li aqui, tem dizendo: pela primeira vez, um cara achou que uma mulher era pouco. Você não quer uma mulher, não, quer um moço. Até ali, todos os homens, mesmo já afastados de Deus, continuaram com a sua esposa. Todos os filhos de Adão foram com Eva. Capítulo 5 fala que ele teve muitos filhos e filhas. E tome cada um com a sua esposa, tal. Mas teve um engraçado lá, parecido comigo, que disse: não dá, é pouco demais. Da mesma forma, então, que ele enveredou por um declínio moral com relação à constituição da família, o mundo também enveredou-se para ser poderoso nas guerras e tomar o que era dos outros. Aparece um cara chamado Nimrod, que dizia que as suas fortificações eram muito maiores do que as dos outros. Então todo mundo agora tinha que seguir aquele modelo. Ele atraiu para si a dominação tecnológica, econômica e política daquilo, tudo que tinha que ser de acordo com ele. Inclusive foi o primeiro cara que, quando terminou de construir, disse: essa cidade tem que ter o meu nome. Você vai para onde hoje? Vou para Nimrod, em homenagem ao cara que construiu. Tudo reflexo da violência com caráter pecaminosa. É também um sinônimo de extrema impiedade. Falo muito sobre isso aqui, vocês não sabem. A impiedade é o oposto da piedade. Você tem uma pessoa piedosa e você tem uma pessoa ímpia ou não piedosa. Você já tem uma ideia do que é piedade. Viver de forma dependente de Deus, onde o próximo tem valor para você, onde você coloca ou exercita valores espirituais. O ímpio é totalmente o contrário. Ele pode até saber e poder fazer o bem, mas ele não faz porque decide não fazer. Essa é a característica do ímpio. Observamos que a primeira ocorrência desta palavra na Escritura acontece em conexão com o termo, olha que coisa, cova, destruição e túmulo. Nesse mesmo capítulo vão aparecer pela primeira vez cova, destruição e túmulo, ou seja, finitude, morte, desgraça, a história sendo encerrada ali, como resultado de uma vida violenta. É nesse capítulo que aparecem essas palavras. Acho que pode colocar 6:11 aí de novo. 6:11, o primeiro versículo. Nós lemos assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Essa expressão diante da face de Deus é diante da avaliação de Deus. Foi Deus olhando, puxa, a terra está corrompida. Não foi ninguém que porventura se enganasse nesse diagnóstico, nessa avaliação. O próprio Deus olhou e disse: a terra está cheia de violência. Os homens. Diz: estava corrompida diante da face de Deus. E aí vem uma expressão que encheu-se a terra de violência. Está dizendo: esse modelo contaminou a todos. Todos tinham a mesma coisa. Deixa eu dizer um negócio para você. Você tem um poderoso tomando conta de um grupo de pessoas, mas a índole má está em todos. O pequeno que está lá embaixo, sendo esmagado, se no dia que eu puder, eu cravo minhas unhas nesse camarada. O mal é tão poderoso que pode fazer, inclusive, que aquele que está embaixo, eu diria, dessa espécie de pirâmide social, se eu posso falar assim, tem a mesma capacidade, Vilma, de ser impiedoso ou ímpio, igualmente quem está em cima, de maneira que, se lhe der a oportunidade, ele fará exatamente a mesma coisa, ou até pior. E aí a gente tem que ter cuidado para não pensar que o pobre é aquele coitado. Não, ele é tão pecador e ele tem uma dívida tão grande diante de Deus. Se não for Jesus na vida dele, eu não vou falar outra palavra não, mas ele vai estar feito diante de Deus. Assim como o poderoso, Deus é justo. A Bíblia diz que todos nós vamos aparecer diante desse Deus e ele vai nos avaliar segundo as nossas obras, segundo o nosso legado, segundo aquilo que a gente produziu.
de fato uma patente associação entre essas palavras, então, corrupção e violência. A razão pela qual a igreja existe é que ela é responsável por levar a glória de Deus a todas as nações. Isto não tem definido, isto está bem definido a partir do raciocínio construído por Jesus Cristo e repassado aos seus emissários, o que depois foi também devidamente assimilado por Paulo e pelos demais líderes da igreja do primeiro século. Bia leu aqui, você leu Atos, capítulo 1, verso 8? Não, qual foi o versículo? Recebereis poder, foi? Do 7 ao 9, o 8 está no meio. Jesus está replicando isso sobre um papel. Vocês vão receber poder, mas com uma finalidade. Para quê? Para serem minhas testemunhas. Aonde? Aqui em Jerusalém, de forma concomitante, em toda a Judéia e Samaria, que Samaria, Jesus coloca aqui, é fantástico, grupos rivais, historicamente, moralmente, do ponto de vista religioso, mas que estavam tão próximos e eram tão alinhados, eram tão separados no olhar dos judeus, mas já apontava para uma espécie de missão transcultural, além da fronteira cultural. Ele disse: vocês vão ser testemunhas aí, e até aos confins da terra. A missão da igreja, então, está bem definida. Irmãos, eu quero dizer uma coisa que pode chocar você. Jesus, ele não veio para derrubar o Império Romano. Ele não tinha tempo para isso. O projeto era muito maior. O projeto era muito mais suprir que derrubar o governo romano. Não que ele humanamente não quisesse. Um governo que estava espoliando diversas nações a braço forte. Tem os pontos positivos. O mundo gozou durante uns 200 anos a chamada Pax Romana. Mas os bárbaros, eles, quando chegar diante de Deus, eles vão contar a história bem direitinho, como eles eram tratados pelos romanos. Mas independente disso aí, que a gente podia brincar muito com isso, será que a gente não está desfocando o nosso objetivo enquanto igreja, brigando por derrubadas de quem está ou não no poder? Será que a gente está gastando as energias? Não estou dizendo para ninguém subir numa parede e ficar imóvel. Você não consegue. Você é um ser social. Você tem pensamento, você tem ideias, você tem vontade, você tem capacidade crítica. A não ser que você seja uma pessoa que consegue ligar um botão e você não se relaciona com nada que está ao seu redor. Eu não consigo fazer isso. Jesus não conseguia. Não estou fazendo aqui a apologia a você ficar em cima do muro. Jesus nunca ficou em cima do muro, mesmo tendo dito: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tem muita sabedoria. Onde havia aspectos do pecado tão patentes em qualquer das esferas, Jesus se expôs. Por isso, tanto sofrimento e tanta perseguição. Mas ele não gastou a energia desnecessária, de forma desnecessária, onde o resultado da sua ação não redundasse naquilo que ele veio fazer. Foi proclamar o reino de Deus e salvar cada um de nós dos nossos pecados. Ele foi bem sucedido. Ele salvou pessoas anônimas, até pessoas com status social registrado nos livros. A gente hoje lê nomes de pessoas reais, históricas, pessoas influentes, ricas, poderosas, que foram alcançadas pela palavra de Jesus. E a gente lê: um homem procurou Jesus, e uma mulher se ajoelhou diante dele, uma criança sentou no seu colo. Oh, irmãos, como eu espero um dia de conhecer pessoalmente cada uma dessas pessoas pelo nome. Jesus é fantástico na sua vida. Jesus é maravilhoso. A igreja, todavia, deverá ser. Eu fui olhar o relógio, então o relógio esqueci hoje. Estão me monitorando na hora, viu? A igreja, todavia, deverá ser a anunciadora de uma mensagem integral, já que a boa nova de Jesus é a proposta de Deus para restaurar o homem que se encontra sob o jugo do pecado. O homem, o ser humano,
todos nós estamos debaixo do jugo do pecado, sendo depositária da responsabilidade de integrar os homens a esta experiência da religação com Deus através de Jesus Cristo. Essa igreja, então, se tiver essa performance, ela é salutar quando ela é relevante, ou quando ela é necessária, quando ela é acionada, quando ela consegue responder a isso que ela está sendo provocada, para a consecução de sua missão, ao combater toda e qualquer forma de expressão da queda do homem. Aqui eu tenho uma frase que eu quero ler para vocês, uma das expressões dessa vida alienada de Deus é, portanto, a violência que tem atordoado desde aquele anônimo da esquina até a mais alta autoridade. E aqui vem uma coisa que hoje, senão também a gente não consegue fazer as aplicações. Eu vejo tanta gente, e não vou contra essas pessoas do ponto de vista da atitude, da ação, da mobilização, mas eu vou um pouco mais além da moral da coisa. Pessoas levantando, gastando energia, brigando, se expondo com bandeiras. Quando você olha somente por essa lente, você é fisgado para até acompanhá-la. Mas quando você olha a mesma pessoa sobre outros elementos, até mais estruturantes da sociedade, você vê exatamente, eu vou chamar assim, você vê exatamente uma força, uma militância contrária. Isso é uma forma de violência. Eu não quero ser muito aqui, mas às vezes a gente precisa ser pragmático um pouquinho. Existe um Deus que nunca foi sepultado ainda. Existe um Deus que é cultuado ainda, sim, com outras versões do seu culto. Para que Deus mais poderoso, amedrontador? Para que Deus mais estranho? Para que Deus mais asqueroso do que Moloque? Onde crianças eram colocadas vivas, chorando, com a sua voz escondida através de tambores, em mãos de bronze já quentes, e um pedal era acionado para que as chamas recebessem aqueles bebês. Quem os colocava eram os próprios pais. Olhe para a sociedade hoje e tente decifrar esse enigma através de criptografia. Como é que Moloque tem aparecido hoje? E as nossas crianças estão sendo queimadas vivas. Estou falando de Deus de mundo. Um Deus que enxergou isso lá atrás. Um Deus que se mobilizou para dar um basta. Irmãos, Ele é o mesmo Deus que também, ao seu tempo, trará a sua justiça sobre toda a terra. Amém? Cuidado para não viajar na maionese, um Deus que só ama, um Deus que só perdoa. Não, irmãos. Nós servimos ao único Deus, a quem todas as pessoas, todo ser que respira, todo ser que pensa, todo ser que se relaciona com ideias, prestará contas. Que bom chegarmos diante desse Deus, irmã Eda e Berenice, que bom chegar diante desse Deus, que não muda, acompanhados de um advogado maravilhoso, que consegue falar a vossa linguagem, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmã Sandra? Precisamos estar muito atentos. Esse Deus que nos serve, Ele é amoroso, mas Ele é justo. Esse Deus, Ele não se cabe, não, nós vamos prestar conta. nós vamos prestar conta. Ele é amoroso, mas é um Deus. Todos os dias temos que fazer o inventário. E como nós temos vivido, Desse jeito. claramente. Desse jeito. É muito sofrido fazer isso, mas é necessário. No dia da paz. É o caminho. Amém. Nós estamos aonde? No caminho. É o caminho da prestação de contas. Qual seria então o papel da igreja nesse contexto? Se for o caso, como poderia ser essa igreja relevante, mesmo no contexto de minoria? Quem disse que você está chamado para ganhar o mundo no sentido de sua totalidade? Quem disse que você
pode extrair dentro de uma relação de conversa, onde narrativas são colocadas. Paulo usa a palavra convencimento no livro de Atos. Paulo disse: eu tentei convencê-los. Por quê? Porque Paulo estava sendo perguntado sobre. Mas ali são instrumentos ou ferramentas do diálogo. Agora, em termos últimos, quem disse que nós convenceremos ninguém? Nós só temos que viver a nossa fé. Parte da nossa fé é testemunhar. Parte da nossa fé é ensinar. Parte da nossa fé é dar respostas. Como Pedro disse: preparem-se, sejam inteligentes, para que vocês possam dar explicações acerca da fé que vocês abraçaram. Ele está dizendo: a fé não é cega, ela é racional, ela é inteligente, ela é a partir de decisões, ela é a partir de uma compreensão do que você está abraçando. Mas não está dizendo lá: saiam por aí e se vocês vão ser bem-sucedidos, vão convencer o mundo inteiro. Não vamos convencer. Não tem ninguém aqui que, mesmo tendo sido convencido do Evangelho por causa de uma pessoa, se mantenha desse jeito. Depois ele tem um encontro com Jesus. Jesus está certíssimo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus. A partir dos escritos do Antigo Testamento, nas falas dos profetas hebreus, por exemplo, a gente entende que uma igreja torna-se expressiva quando tem uma mensagem profética. Irmãos, eu estava escutando hoje de manhã um grande pregador, e ele é também ligado ao judiciário do nosso país, é um cara de proeminência, de origem presbiteriana, o cara é fantástico. Ele estava dizendo: puxa, em 2032 nós evangélicos seremos basicamente 39% da população, em detrimento dos católicos, vai cair nessa perspectiva para 38%. Irmãos, eu faço a seguinte pergunta, como ele fez: o que isso tem a ver com a resposta que a gente está dando? Irmãos, que resposta nós estamos dando à sociedade? Meu Deus, eu moro no mesmo lugar, 30 e poucos anos, a minha família é a mesma. Quem se encontrou com Jesus por causa de mim? Essa é a pergunta que eu faço. Eu insisto nisso sempre aqui com os irmãos, e não é jogando um peso para vocês, não. Que é bom, é fácil, eu não estou desmerecendo, é uma retórica de raciocínio. Como é bom a gente ser crente aqui dentro, não é uma roupinha, aqui dentro. Mas que desafio é lá fora, depois dessas portas. Sabe o que é que traz um pouco de alívio ao nosso coração? O entendimento que, ao mesmo tempo que temos que ser sal e luz, porque somos, não somos porque nós mudamos nossa natureza. Quem muda essa nossa natureza é o próprio Jesus. Ao mesmo tempo, nós não precisamos fazer, nem devemos, nada além do nosso papel, que é proclamar Jesus em todo lugar e em todo lugar. Ela só é a igreja se denunciar, se apontar atitudes, comportamentos contrários à vida justa. Temos esse lastro moral, podemos, enquanto igreja brasileira, nós podemos aqui na nossa cidade, enquanto igreja emergente, vai fazer 9 meses, dia 20, agora todo mundo está convidado, eu domingo. Nós vamos fazer 9 meses, irmãos, nós vamos nascer. A gente está fazendo zoada porque a gente está dentro da barriga. Dentro de uma bolha chamada bolsa o quê? Como é, irmã? Bolsa das águas. Nós estamos nadando no líquido amniótico. Mas a mãe que hoje respira por nós, de forma sábia da natureza, vai nos expulsar. Nós seremos um bebê, onde esse oxigênio que está aqui vai precisar entrar diretamente nos nossos pequenos pulmões. Aí descer. Irmãos, nós podemos nos levantar na nossa cidade, nós podemos ter uma entrevista com o prefeito, com algum vereador, com um deputado, e dizer para ele o caminho da verdade, ou nós estamos de alguma forma amordaçados, picados por esse modelo que é violência, aqui com uma versão de corrupção, por exemplo.
Vou pular mais, porque eu estou pensando que eu estou matando muito tempo. A violência, queridos, ela tem sua origem no estado de total independência na qual vive o homem, desde o momento em que ele resolveu viver sem consultar a Deus. Essa é a nossa experiência enquanto homens e mulheres caídos. Até hoje a gente ainda tem um pouco desses reflexos, porque nós não nos livramos ainda, como Paulo disse, do corpo do pecado, ou seja, dessa estrutura. Muitos de nós, quase todo dia, vai dormir posteriormente a dizer: Senhor, me perdoe de novo, porque nós tomamos decisões e fazemos coisas fora da vontade, não consultamos a vontade. Isso aqui é muito mais profundo, um dia a gente vai conversar. Não é consultar, passar um telefone: Senhor, eu posso ou não posso? Não é isso. Está falando de a gente já ter uma percepção, o Espírito Santo trabalhando com presentes que nos dá, como você ter capacidade de discernir o espírito das coisas, como elas chegam para você, capacidade de colocar outras disciplinas espirituais. Às vezes nós não perdoamos a ofensa do outro, até naquele ponto a gente já tem capacidade para perdoar, mas nós não exercitamos isso, porque não decidimos fazer isso. Outras vezes Deus quer nos ensinar algo mais profundo. Ah, Senhor, tu sabes que eu quero perdoar, só que eu não consigo. Já é outra etapa dessa relação. Já é uma disciplina que Deus quer que você se entregue totalmente. Ele quer que você: Senhor, se tu quiser me levar, me leve agora. Vai dar agora, não, Senhor. Me dê a primeira capacidade de perdoar, porque eu não tenho. Eu vou chegar com essa dívida aí. Eu vou chegar com nota vermelha no meu boletim, Senhor. É bom a gente pensar nisso. Os reflexos da vida sem Deus, nós já conhecemos. E aí, eu já parto agora para começar a encerrar essa mensagem. Não são coisas que estão lá fora, não, viu? Por isso que eu digo, nos acompanham até hoje. Os reflexos dessa vida violenta, nós já conhecemos. Nós conhecemos a tristeza, nós conhecemos a dor. A dor aqui não é só a dor física, não. Promovida por alguma coisa e uma comunicação. Tem gente que tem um tipo de doença que é tão grave que ele não sente dor. Eu era menino, pequenininho, e tinha um vizinho meu que nem a mãe dele sabia disso. Um dia a gente brincando no beco, o muro era bem alto, assim, o muro não, a calçada era alta, assim, quase 1 metro. E esse pivete caiu, cara, e bateu com a fronte dele na quina da calçada. Foi um buraco grande. Ele banhou de sangue e ele rindo com a gente. Eu achei aquele estranho, corri para dizer a mãe dele. Aí ele, banhado de sangue, quando levou para o médico, acho que aqui em Jaguaribe, São Bruno, alguma coisa assim, o médico disse: sua criança tem uma doença terrível, ele não sente dor. Se ninguém tivesse visto isso aí, você pensa que não tivesse visto isso, ele poderia ter morrido com perda de sangue, ele estava de choque. Você vai cortar ele todinho, que não há uma comunicação com o cérebro. Isso é normal, é uma doença. É uma doença. Quem sabe a gente esteja doente assim. Eu queria que você colocasse, a gente vai Efésios capítulo 6, começando com o verso 10. Tem outras formas de expressão dessa vida que a gente vê por aí: maus tratos, insegurança, intolerância. Está em moda, né? Você sabia que hoje você tem que medir as palavras para conversar com o povo? Você sabe que você tem que achar a palavra certa para colocar na rede social. Que coisa! Eu aprendi um negócio, mas os algoritmos são mais inteligentes do que eu. Eu quero botar uma palavra, aí eu boto no meio da palavra na letra, ou nos algarismos romanos, não sei o que. Mas a inteligência artificial é sabida demais, ela sabe o que você está falando. Você não consegue tapear, não. Qualquer um de nós hoje se comunica até através de emoji, né? Você bota uma carinha que está triste, bota uma carinha que está alegre, bota uma carinha que está com raiva. Não é?
Você não precisa dizer. Não é assim, Adriana? Se eu uso cores, eu já estou dizendo quem eu sou. Meu Deus do céu. Impossível pensar. Os diferentes são nossos inimigos. A gente está falando de unidade, mas nós estamos entendendo unicidade. Que corpo de Cristo é esse, onde todos os membros são parecidos? Ou seja, imagine o que é o meu dedo indicador direito poder representar sem eu qualquer outro membro do meu corpo. Pode. Os irmãos já pensaram um corpo cheio de dedo e indicador direito? É um monstro e não um corpo. Então a gente está querendo que as pessoas pensem como nós, façam como nós. A unidade nos remete a elementos essenciais. A unidade nos remete à capacidade de estarmos agregados, a lutarmos pelo que é comum e que vale a pena, valores que não podem ser negociados. Aí é diferente. Sabe o que eu acho bonito em Jesus? Quando você lê fora da Bíblia, você lê nos anais da história, aquele conjunto de apóstolos. Você tem desde um cara que fazia a chantagem do governo romano, como Mateus, sendo judeu, espoliava o seu povo e passava os valores para Roma. Jesus pega ele e transforma. Mas Jesus também pega um cara que era um sicário. O sicário era um cara desde pequenininho, ele era formado aí, com todo respeito. A gente pode dizer assim, as comunidades aí de base, essas coisas. O pivete, tamanho de nada, ele já crescia com a ideia de que em algum dia ele daria cabo da sua vida, desde que, matando a si próprio, levasse ao mesmo tempo 5, 6 outros romanos ou judeus, considerados traidores. O cara era um revolucionário de carteira. Simão, está lá escrito, fazendo parte do colégio dos 12. Irmão, socorro. Simão o Zelote. Simão está lá vestido com aquela roupa e dentro um punhal chamado Sica. Os sicários. Puxa vida, Jesus chama todos. Sabe o que é que acontece quando você vai ver na história? Tanto Mateus foi martirizado por amor a Jesus, mas diz também que esse Zelote, independente do que ele pensava das suas ideologias, do seu pensamento geopolítico, não interessa. O Evangelho transformou ele em uma viúva de tal maneira que também está escrito na história que ele foi martirizado por amor a Jesus. Ele não defendeu mais a bandeira do seu partido, ele não defendeu mais a bandeira das minorias judaicas, não valia mais a pena, tinha algo muito mais superior, e ele entrega a vida dele. E a história diz, Manuel, que ele foi preso ao chão e ele foi tirado a sua pele em vida, de forma lenta e dolorosa, e depois ele foi queimado vivo. O Zelote, que talvez fosse alguém a ser escanteado da sociedade, tem um testemunho de que deu a vida por amor a Jesus. O que Jesus pode fazer é maravilhoso. Qualquer dia desse eu vou trazer aqui, Berenice, uma pequena mensagem sobre pelo menos os 12 apóstolos. Os 12. Vai ser uma mensagem um pouco trágica, no sentido que nós vamos falar dos seus martírios, mas mostrar que como Jesus é maravilhoso, que colocou todos eles com pensamentos diversos, totalmente diferentes, pensando em ideia diferente, ideia de mundo, disso, daquilo. Jesus colocou todos eles para darem testemunho daquilo que realmente era importante. Sim, terrorista, Os judeus tinham muito medo deles, porque eles atacavam não só judeus que eles consideravam que eram traidores do seu povo. Por exemplo, um cara como Mateus, para Simão Zelote, era um traidor. Um dia eu pego Mateus com a mulher dele, o menino tudinho, tudo cabo abaixo. Quando a polícia chegar para me pegar, ele me mata, até o nível 5, 6, 7. Era assim. Os grandes tumultos, você vê nos filmes de época. Jesus alcançou a todos. Eu acho que Jesus me alcançou. Amém? Jesus alcançou você.
texto aí. Estou falando muito, rapaz, sem ler a Bíblia. Vamos ler. Para ler isso aí, eu falei de ganância, abusos, intolerância, tortura, solidão, pobreza, estupro, guerra, morte, tudo que você, que é o nosso dia a dia hoje. Irmão, está tão. A gente vê na televisão. Agora mesmo, por exemplo, meio mundo de pessoas mortas na faixa de Gaza por ataques israelitas. Ao mesmo tempo, um monte de gente morta em Israel por ataques do Irã. Até um centro poderosíssimo, fortificado demais, do Mossad, recentemente foi atacado pelo Irã. Um míssil que Israel não conseguiu identificar. O bicho subiu, depois fez esse movimento, depois ele desceu em cima e os radares não conseguiram identificar. Matou 2.500 agentes do Mossad. Israel está assim. É morto aqui, é morto ali, é morto aqui. E nós aqui embaixo, tomando os nossos partidos. Eu quero dizer para você que num lugar como a Palestina como um todo, naquela faixa de Gaza que tantos levantam bandeira para si, outros levantam bandeira para não, existem irmãos e irmãs que assim como você, creem no Jesus que hoje você serve. Qual é a importância dessas pessoas? Lá em Israel, Israel não vai ser salvo porque é Israel, porque é judeu. Lá vai ser salvo aqueles que entregarem a sua vida a Jesus. Se a gente tiver esse olhar, nós seremos perseguidores do que realmente importa. E não do que é paralelo. E para isso eu quero encerrar fazendo esse texto de Paulo, que a igreja de Cristo, ela passa a ser então relevante quando ela percebe a natureza da violência, porque a Bíblia diz que a violência ela é diabólica. A violência é diabólica. Como é que um cara com 84 quilos, 63 anos, com isso, com aquilo, como é que eu utilizo de uma criança, por exemplo, de 8, 5, 6 anos, fazendo dela uma escrava sexual? Isso é abominável. Não existe espaço para que isso proceda do Deus Todo-Poderoso. Isso tem origem, tem nome, tem endereço, tem CPF. O diabo. E aí, se nós queremos ser relevantes, precisamos estar prontos para esse combate. E o combate só poderá ser feito espiritualmente. Então a gente vai ler aí esse texto de Efésios, que é muito conhecido. Ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Pode passar. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais, ou seja, de caráter espiritual. Próximo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Havendo feito tudo, havendo resistido, havendo combatido, havendo colocado à sua disposição toda a sua instrumentalidade em favor desses valores, feito tudo isso, vencida a batalha, ficar firmes. Dizer: eu permaneci. O nome do Senhor está sendo glorificado por causa do meu testemunho. O nome do Senhor está sendo proclamado por causa da minha presença entre A, B, C. Não é você, mesmo envolvendo o que você consegue fazer por esse Rei de Deus. A gente leu até o 17, foi? Poxa, passou. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos. Olha o tipo de roupa. Com a... Está tão relativizada hoje, não está? Ela não está, mas o discurso é que ela está, né? Relativizada. Ela não está relativizada. E vestida a couraça da
que a gente tem clamado aí de esquina em esquina. A palavra justiça, injustiça, ela está ganhando aí todas as vezes. O que é justiça? O que é injustiça? Meu Deus do céu. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Um dia eu também vou trazer uma palavra sobre isso. Deus te chamou para ser um pacificador. Deus não te chamou para ser um pacifista. Presta atenção. Não se deixe politizar por nada. Quando eu digo por nada tenha cuidado onde você está pisando. Você pode estar perdendo irmãos preciosos. Você pode estar perdendo pessoas preciosas. Porque também você foi fisgado pelos conceitos atuais. E eu falo de ambos os extremos. Nós não fomos chamados para defender ideologias. Calçar os pés do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Jesus está dizendo, Paulo está ensinando, na paz, os arqueiros de Satanás estão com os arcos e as flechas e lanças jogando contra você em todas as áreas, relacionamento, trabalho, tudo, os conceitos, e ele vem com a ponta, mas na ponta vem um chumaço de algodão de couro, sei lá, misturado com óleo, e ele já vem pegando fogo. Além de ele furar você, você começa a queimar vivo. Era assim, os escudos eram grandes. Os romanos começaram a usar primeiro um escudo maior que eles. Foi o primeiro exército que começou a usar um escudo um pouquinho superior à cabeça dele, vestido de couro e madeira por dentro. Imagina o peso. E ele encharcava d'água. Irmão, eu sou fã de um soldado romano. O bicho botava a mão e levantava aquele peso. Já pensava que caminhar com aquilo? Mas era o que podia evitar as setas inflamadas do inimigo. O cara jogava a seta lá e o fogo ficava aqui. Paulo está usando a mesma figura. É fácil você defender sua fé? É fácil você defender sua integridade? Será que você não está sentindo como eu a necessidade de ser mais forte no Senhor? Sim ou não? Tem que exercitar, tem que treinar. O que mais? A espada. Não, também tomai o capacete da salvação. Capacete da salvação. Proteger a sua mente. Proteger o seu coração. Quem disse que você está vivendo hoje determina se você é salvo ou não? Quem disse? A quem você está ouvindo que você vai para o céu ou não? Por que é que você está lutando contra você? Todo dia é tremenda a sua guerra na cama, dizendo, Senhor, se o Senhor vier hoje, eu vou subir. Se Deus não estiver falando para você hoje, Ele vai desenhar para você. Ele quer que você use o capacete da salvação. O capacete da salvação não tem nada a ver com você. Creia que Ele é quem vai te levar para o lugar que Ele prometeu. Creia nisso. Claro que nós vamos viver em função disso, mas creia nisso. Não se apoie nas suas forças. E também ele disse, use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse é o 17. E a gente encerra com 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. 2 Coríntios, capítulo 10, os versos 4 e 5. São duas, na verdade. Porque as armas da nossa milícia. Quem disse que na Bíblia não fala nisso? Você sabia que nesse livro, eu estou brincando aqui umas palavras, nós somos milicianos? Milícia é a guerra, milícia é a frente de guerra. Eu estou falando aqui para muitos soldados, do soldado Joselito, que não é da polícia ostensiva, tá? É da polícia de socorro, né? Socorro, de bombeiro. Tá? Mas o chefão ali, ó, do enfrentamento, com escudo e tudo. Tá certo? Porque as armas da nossa milícia não são o que, gente? Carnais,
mas sim poderosas em Deus para destruir, acho que aí era as fortalezas. Para destruição. Aliás, desculpa, eu queria errar. Para destruição das fortalezas. Destruindo, olha que coisa, argumentos. Irmãos, tem coisa mais poderosa do que armas físicas. São os argumentos. Você fica preso. Você não tem como sair. E destruir também, destruindo toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Altivez é a bola da vez, o conceito sobre a vontade de Deus, o conceito sobre o pecado, o conceito sobre o certo e sobre o errado. Só estas armas espirituais são capazes de destruir esse orgulho dos conceitos e das ideias, para que a palavra de Deus permaneça viva no nosso coração. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, ainda tem mais. E isso que vai fazer com que, né, toda essa estrutura, levando cativo, esse poder do Espírito Santo, da palavra de Deus, consegue levar preso, cativo, maniatado, todo o entendimento à obediência de Cristo. Esse é o fim. Então, queridos, que Deus nos abençoe e que a gente possa aprender com o que aconteceu aqui. Ainda ficou uma partezinha aí, mas os irmãos vão ter um spoiler bem direitinho. Capítulo 6 de Gênesis, verso 8 em diante, diz que mesmo... Oi? Sim, senhor, é verdade. Diz que esse texto que eu li, que é de Gênesis capítulo 6, dos versos 11 em diante, que eu só lemos até o 11, vai acontecer lá dizendo o seguinte: aí Deus disse: vou destruir toda a carne. E Deus foi muito bravo. Deus foi muito bravo. Dou valor. Lá em casa tem um menino bem pequenininho, que hoje está um cara desse tamanho, sobrinho de José. Quando ele tinha 2 anos, não sabia nem falar, Suzana. Você catucava ele com a maracuta, ele fazia tobaco, tobaco. Ele me enfrentava. Deus ficou muito bravo e disse: vou destruir. Inclusive, até os animais vão pagar caro. Olha que coisa. Eu que não vou julgar Deus, eu não sei a razão. Vou destruir tudo que tem fôlego na terra, por causa da violência e da corrupção. Mas quando você lê o versículo seguinte dizendo: porém Noé temia a Deus e o amava. Só tem um lugar para mim e para você. Na liberação, da deliberação, do juízo de Deus sobre tudo que está acontecendo. Que Deus nos encontre temendo a Deus. E porque ele temeu a Deus, Deus disse: eu vou dar uma chance. Os homens vão se multiplicar de novo. Eu vou colocar minha mão sobre Noé, porque ele creu em mim. O texto realmente diz assim: Noé manteve-se amando a Deus, mesmo o povo sendo violento. Amém, queridos? Eu gostaria que você, vem para cá, meu irmão, que você que teve paciência de me ouvir nesse tempo, que você pudesse, vamos todos ficar de pé, mas quem vai encerrar é a H5, mas vamos todos ficar de pé e orar, para que Deus coloque no nosso coração essas verdades que foram faladas a partir da sua palavra. Quem tiver interesse nesse pequeno texto, pode me pedir em privado que eu mando, certo? Tem outros textos sugeridos que você pode fazer uso lendo a palavra de Deus. Que a gente possa, como IBC. Primeiro, como IBC, em algum sentido, mas o que vale mesmo é o indivíduo. Sou eu, Vanderlei, é irmã Valquíria, é Mia. Todos nós até já fazemos isso. É impossível. Pela lei da física é impossível. Nós ocupamos um lugar no tempo e no espaço. Se eu não estou aqui, estou ali. Se eu não estou ali, estou aqui. Então, onde nós estivermos, possamos dar testemunho desse Deus maravilhoso. Amém, queridos? Pai, muito obrigado.